queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, amém meus irmãos? Amém. Então tá bom. Vamos estar lendo. Nós vamos estar lendo em Romanos, capítulo 11. O versículo 33 em diante, até o 36. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11. Os versículos 32, 33, 34, 35 e 36. Amém, meus irmãos? Vamos estar lendo. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podei-vos assentar, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso em nossas vidas, meus irmãos. Nós só temos que agradecer o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Eu quero contar um rápido testemunho de agradecimento. Eu agradeço as orações dos irmãos, porque essa semana minha mãe teve um surto, ela sumiu. E desde o meio-dia, falando que ia fazer as coisas que os irmãos já sabem. E eu cheguei do serviço e minha irmã... eu estava trabalhando, perdão. Minha irmã mandou uma mensagem, era umas 4h20, 4h30 da tarde. E falou assim: Rafa, a mãe sumiu e ninguém sabe onde ela está. Falou que ia fazer as coisas dela e sumiu. Bom, cheguei lá na empresa por volta de umas 6 horas, se eu não me engano. E fomos atrás dela. E rodamos, irmãos. Rodamos, e com aquele pensamento que os irmãos já sabem, porque eu falei para minha irmã: se prepara, porque nós sabemos a briga que nós temos, mas eu creio que o Senhor é poderoso em todas as coisas. E aí rodamos, começou a entrar a noite, começou a escurecer, eu fui até o hospital psiquiátrico que ela passa ali na Indianópolis. Perguntei, e o rapaz falou assim: ó, sua mãe não está aqui, nós temos 2 centros clínicos, e em um dos 2 ela deu a entrada. Aí eu falei para minha irmã, falei assim: bom, se a gente não achar, nós vamos ter que ir até a delegacia prestar um boletim de ocorrência, porque ela sumiu e ninguém encontra ela. E aí a Bruna chegou e falou assim: vamos até o Hospital da Bosque da Saúde, ver se ela está lá, né? Porque como o convênio atende lá, quem sabe ela foi para lá. E aí, irmãos, eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo, porque do mesmo jeito que ela entrou, nós acabamos de chegar. E encontramos ela, era quase umas 11 horas da noite, se eu não me engano. Ali, eu pude ver o cuidado de Deus, porque muitas coisas as pessoas falam, principalmente ela, e todas são as dificuldades que todos nós passamos no dia a dia, irmãos. Mas o que me deixa mais feliz é saber que Jesus Cristo tem uma obra na vida dela. E eu sei que o diabo pode tentar de qualquer forma matá-la, mas Cristo é mais forte do que o diabo. E eu sei que o nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser glorificado não só pela minha mãe, mas todos aqueles que têm esse pensamento, irmãos, de tentar tirar a própria vida pensando que a vida é o final do sofrimento. Então, irmãos, eu agradeço a oração de todos. Confesso aos irmãos que, como eu estava falando ali com a Vânia, nós que somos cristãos, irmãos, nós só vamos ter descanso mesmo, é na glória. Não é nessa terra, é na glória. Mas o que comove o nosso coração, irmãos, é saber que Jesus Cristo está conosco. E mesmo nos momentos da adversidade, Ele nunca nos abandona.
E é isso que nós temos que ter focado em nossa mente, irmãos. Que Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro caminho, Ele é a verdadeira verdade. E Ele é a verdadeira vida. Porque Ele venceu a morte na cruz. E Ele tem o domínio da morte em suas mãos. Então, obrigado, meus irmãos. Não está sendo fácil, porque é uma luta constante. Mas eu creio que os irmãos estão orando e nós somos uma família, irmãos. E eu creio que, como Paulo fala, se um membro sofre, a igreja inteira sofre. Mas se um membro se alegra, a igreja também se alegra. Então eu creio nesta palavra, irmãos. Amém? Eu agradeço, irmãos. Eu fico muito grato mesmo, porque eu sei que eu posso contar com os irmãos. Sei também, irmãos, que não é só minha mãe que está passando por isso nesse momento. São muitos e muitos e muitos casos. E o que eu acho interessante, irmãos, é porque nós que servimos a Cristo, as pessoas nos têm como uma válvula de escape. Porque qualquer coisa que acontece chama ele, chama aquela, chama aquele outro, chama aquele outro. E mesmo nós, com as nossas fragilidades, nós temos que apresentar vida às outras pessoas. Porque como nós estávamos falando hoje na escola bíblica dominical, nós vamos falar também essa noite. Uma das coisas que Jesus Cristo nos ensinou de maior tamanho é o amor ágape, que é o amor de dar vida pelo seu próximo. Então você deixa o seu conforto e oferece vida para aqueles que não têm vida. E isso é a tarefa do Senhor Jesus Cristo para nós. E eu achei interessante também, porque hoje a escola dominical foi muito divertida, irmãos. Nós postamos umas fotos aí de Michelangelo e os irmãos estão convidados para o próximo domingo. Venham participar, porque foi um momento... Eu nunca mais vou ver essa imagem como o comentário que nós tivemos hoje. Mas é assim, a vida prossegue assim e nós vamos caminhar, irmãos. Tem que brincar, chorar e se divertir. Esse é o papel do cristão. Irmãos, vamos para a mensagem, que a hora já está passando. Confesso para os irmãos que domingo passado, a ministração do Igor, ela ficou maquinada na minha mente, irmãos. Toda hora eu pensando e falando para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, nós temos que estar preparados, tempo e fora de tempo. E o que eu acho interessante, irmãos, é a forma como que foi expressado Gênesis 1 do Igor. E todo mundo aqui conhece o primeiro capítulo, e eu sempre falo para os irmãos que todas as nossas ministrações nós temos que pedir a direção do Senhor. E desde a escola bíblica, e desde os louvores, e até agora com também o nosso irmão Zé falando de Gênesis 1 e 2, né? A perfeição de Deus, irmãos. A perfeição do cuidado de Deus. E eu queria fazer hoje, irmãos, pedir uma ajuda para os irmãos. Eu queria que, se possível, todos vocês fechassem os olhos de vocês. Fechassem mesmo, irmãos. Não olhasse para mim, fechasse seus olhos. Eu quero que os irmãos fechem os olhos. Eu vou fazer uma pergunta que eu não quero que os irmãos ataquem o sapato em mim. Eu queria perguntar para os irmãos, o que os irmãos estão vendo? É óbvio, vocês estão vendo a mesma coisa que o peixe faz, nada. Vocês estão vendo nada. E olha que interessante, irmãos, se eu chegar para vocês e falar para vocês, pensar no nome chamado agaricus, os irmãos conseguem imaginar o que é isso? Agaricus, mesmo com a mente fechada? Não. Sabe por que vocês não conseguem? Porque vocês não sabem e nem eu sei. E isso, irmãos, é o que aconteceu em Gênesis 1:1. Do nada, Deus fez tudo. Podem abrir os olhos, irmãos. Vocês sabem por que o nome que eu falei, vocês não sabem o que é? Porque vocês não têm materializado na cabeça de vocês. Quando vocês enxergaram o escuro, irmãos, é o que nos apresenta Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus céus e terra. Do nada, Deus fez tudo. Da escuridão, Ele nos trouxe a vida. Isso é o que nos comove. Isso é o que nos faz sentir amado. Porque quando você fecha seus olhos, você não consegue enxergar nada a não ser um breu. E por mais que eu coloque nomes difíceis para você, você não vai conseguir entender. Você vai tentar assimilar, mas não vai conseguir entender. Porque o seu cérebro ele não registrou aquilo. Então você não consegue imaginar aquilo. E é isso que Deus fez, irmãos. Do nada, da escuridão, Ele trouxe a vida a tudo. Isso
é o que há de mais poderoso no nosso Deus. E olha que interessante, irmãos, nós vamos passear um pouquinho sobre a Bíblia, mas eu me atento aqui à carta que Paulo escreveu aos Romanos. Por quê? Porque Paulo ele é muito taxativo. Ele pergunta primeiro, que ele está falando a respeito dos judeus, da salvação dos judeus, ele vai falar da misericórdia do Senhor Jesus, e no 32 ele fala, porque Deus encerrou todos debaixo do quê? Da desobediência. Então quer dizer, a partir deste momento, eu não sou mais do que você, mas também não sou menos que você. Eu sou igual a você. Eu não sou mais santo que você, mas também não sou mais pecador do que você. Nós somos iguais. Mas por que, Rafael, nós somos iguais? Porque se não fosse isso, irmãos, se Deus não tivesse encerrado todos debaixo da desobediência, a resposta está na parte B. Para com todos usar do quê? De misericórdia. Então você não é mais que o seu irmão, como você também não é menos que o seu irmão, mas você é igual a seu irmão. E eu não digo só o seu irmão que está sentado com você ao seu lado, são com todos os nossos semelhantes. Porque Cristo vai dizer na palavra dele que o quê? Ele agiu de misericórdia com quem? Com todos. Com todos. E se é todos, não é só o Rafael, não é só vocês que estão sentados e vocês que estão nos assistindo, são todos. Por quê? Para nenhum se julgar melhor do que o outro. Para nenhum falar, eu sou melhor do que o outro. Eu posso mais do que o outro. Eu sou mais santo do que o outro. Eu vou para o céu primeiro que o outro. Não, irmãos. Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque Cristo nos ensina diferente. Cristo nos ensina diferente. E aí ele continua. Ó profundidade das grandezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E qual seria essa ciência de Deus? Pois bem, nós fizemos o exercício aqui. Fechamos nossos olhos. E vimos que com nossos olhos fechados nós não conseguimos enxergar o quê? Nada. Mas aquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, ele do nada fez tudo. E esse é o Deus que nós servimos, aquele que do nada fez tudo. E como eu consigo, irmãos, confiar mais nele? Como eu consigo ter mais intimidade com ele? Porque nós sabemos, irmãos, que os dias são difíceis. Para todos. Não é só para um, é para todos. Eu brinquei na escola bíblica dominical hoje falando. Existem pessoas que chegam e falam assim, ó, Deus está me mostrando aqui que tem pessoas que estão com dor de cabeça. Mas quem não está com dor de cabeça hoje, meus irmãos? Quem não passa por dificuldade hoje? Ou existem pastores que falam, ó, Deus está me mostrando que tem pessoa que está com um problema sério na cabeça, no coração. Deus está me mostrando que tem pessoas aqui que perderam entes queridos. Quem não perdeu, irmãos? Quem não perdeu? A diferença, irmãos, é do jeito que nós nos relacionamos com aquele que nós amamos. Principalmente quem? Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem suas infinitas formas de agir na vida de cada um. E por mais que Deus queira salvar um ente querido seu, e te, às vezes, faça descer ao pó, ele vai fazer, porque ele encerrou todos debaixo do mesmo pecado. Ele quer trabalhar com aquela pessoa, ele quer alcançar essa pessoa, mesmo que doa em você, para ele trabalhar nessa pessoa através da sua vida, ele vai fazer, porque ele sabe até onde você suporta. Por isso, irmãos, que nós temos a dependência de Deus, porque ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. E aí você continua analisando. Quão insondáveis são os seus juízos. Vai mais. E quão inescrutáveis os teus caminhos. Olha a profundidade, irmãos, que Paulo está nos lançando. Você conhece o caminho do Senhor? Pode um criado perguntar ao seu criador da onde ele veio, por exemplo? Pode a matéria ser maior do que aquele que a criou? Mas quando você fala não, Rafael, não pode, existe um laço de confiança, irmãos. Por que a confiança? Porque a confiança é algo que transcende a sua racionalidade. Nossa, o que é isso, Rafael? Hoje em dia, irmãos,
Eu não sou contra a tecnologia. A tecnologia ela está aí para nos ajudar. Mas do mesmo jeito que ela nos ajuda, ela nos afasta. Isso é uma discussão que a sociologia ela vem discutindo desde quando surgiu a internet. O porquê que eu estou falando isso? Porque a internet é muito boa, mas ela também é muito má. Por que má? Porque as pessoas deixam de se conviver fisicamente para conviver ciberneticamente. E isto é mal, irmãos, porque nós somos feitos de matéria e nós necessitamos de amor. Por que nós necessitamos de amor? Porque Cristo nos criou como amor. Ele nos criou como amor. Então, meus irmãos, quando você começa a ficar dependente de algo físico, automaticamente você não consegue ficar dependente de algo abstrato. Porque o abstrato você não consegue enxergar. Você só consegue crer. E nós que somos cristãos, nós temos que ter mais credibilidade, mais fé naquilo que nós não vemos. Porque Cristo fala, benditos são aqueles que não viram, mas creram. Quando nós glorificamos a Deus que criou os céus e terras do nada, nós temos que confiar nele mesmo nas nossas dificuldades. Por quê? Porque nós sabemos que mesmo nos momentos das dificuldades, aquele ser que criou todas as coisas, ele está conosco. E ele não vai nos abandonar, porque ele agiu de misericórdia conosco. Ele agiu de misericórdia conosco. Só que, irmãos, nós vivemos num secularismo tão grande, onde as pessoas elas conseguem se armar nas redes sociais, mas não conseguem se amar fisicamente. E aí que mora o problema. Por quê? Porque se você não tem contato físico, você começa a desconfiar de algo, irmãos, que às vezes parece que não existe. Um exemplo claro. Existe um psicólogo chamado George Peterson. Ele é muito bom, irmãos. Ele tem um livro, um best-seller que ele chama 12 Regras para a Vida. Ele não é cristão, mas ele trabalha nesse evolucionismo da sociedade. E ele mostra que hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão mais vazias de si. Elas cresceram intelectualmente, mas em amor elas enfraqueceram. Aí você pega um homem que andou nessa terra há 2000 anos atrás, peregrinou nessa terra, curou nessa terra. Nós cuspimos nele, irmãos, maltratamos crucificamos ele. E sabe o que ele fala? Você tem que amar o seu próximo. Porque se você não ama o seu próximo, não faz sentido a vida de cristão para você. E aí você vê todo aquele aparato, irmãos, de todo aquele egocêntrico de eu mesmo, de tudo aquilo que você fala, eu posso, eu consigo, eu faço. E Cristo vem e fala, não, você não consegue sem mim, você não faz sem mim, você não vive sem mim. E um detalhe, você se diminua cada vez mais e dê a vida pelo seu próximo. Aí eu pergunto para os irmãos, como que com essa tecnologia cada vez mais avançada, não sou contra, repito, mas nós não conseguimos amar o nosso semelhante, irmãos, fisicamente? Como que nós glorificamos a um Deus que do nada fez tudo e cada vez mais estamos abandonando o amor? Sabe, irmãos, Cristo é algo de relacionamento. O relacionamento, quando a gente começa a conhecer alguém, a gente já não conhece a intimidade dessa pessoa. Todos nós aqui adultos já namoramos, aqueles que já são casados sabem. É um processo que você vai conquistando dia após dia. A pessoa gosta de tal coisa. Eu vou levar um morango. Aí ela fala, desculpa, eu não gosto muito de morango, eu gosto mais de manga. Aí depois você vai dar manga para a pessoa. E aí vai evoluindo. Cristo, irmãos, é a mesma coisa. Às vezes você sabe do amor de Cristo, mas você não conhece a essência do amor de Cristo. Porque quando você começa, irmãos, a sentir a essência do amor de Cristo, você começa a entender que tudo aquilo que você passa na sua vida é passageiro. E que mesmo que aconteçam várias atrocidades na sua vida, Cristo te ama. E Ele se importa com você. Sabe? E Ele fala assim, filho, você pode estar passando por tudo isso,
mas eu estou aqui, ó, te vendo. E detalhe, eu estou com você também. E eu não estou te abandonando. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E aí, irmãos, você fica grato porque o que acontece? Você fala assim, como um ser, que do nada, ele fez tudo, irmãos. Aí você começa a ficar cada vez mais pequeno. E aí você sai para uma praia e você começa a contar a areia da praia, tentar contar o grão. E aí Abraão fala assim, Senhor, eu não consigo, são muitas. Ah, você não consegue não? Não consigo, então olha para as estrelas. Vê se você consegue contar as estrelas. Ah, Senhor, eu não consigo. Eu sou tão pequeno. Aí Deus fala, ó, mas eu criei. Eu criei. E você quer prova disso? Você lê Isaías 40, eu não vou ler por causa do horário. Lá em Isaías 40 fala, Deus fez todas e chama por nome cada uma delas. Deus, Ele tem a terra como escabelo dos seus pés. Esse mesmo Deus, irmãos, Ele peregrinou nessa terra. Ele andou nessa terra. E Ele deu a vida por vocês. Ele deu a vida por mim. E a vida, meus irmãos, tem que fazer mais sentido do que a morte. Porque nós, que somos cristãos, que Cristo nos diz, ó, ainda que esteja morto, viverá. Temos que ter, irmãos, a esperança da vida eterna cravada do nosso coração. Senão não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Se você não sente este amor que transcende todo o conhecimento, tenha um tempo com Ele, irmãos. Sabe? Tenha intimidade com Ele. Às vezes, irmãos, hoje em dia o mundo está tão corrido, mas tão corrido, que as pessoas falam que o mundo não devia ter mais 24 horas, devia ter 48 horas. Mas por quê? Para satisfazer as suas próprias vontades. Porque a sua própria vontade é o que fala mais alto. Porque você crer num algo que você não vê não faz sentido. Não faz. Só que aí, irmãos, quando, vamos assim dizer, a vida começa a te pregar peças, você começa a perceber que o material já não está fazendo tanto sentido. E que a dor que você sente, coisas materiais já não começam a suprir. O Fê trouxe uma explicação muito interessante sobre o Espírito Santo de Deus. E eu acho tão interessante isso, irmãos, porque quando você pega no hebraico, o hebraico ele fala assim, ó, Ruach Elohim, que significa o sopro de Deus, literalmente, o sopro de Deus. Esse vazio, irmãos, que nós sentimos na nossa alma, que às vezes nós pensamos que a morte vai ser a melhor solução, ela só pode ser preenchida com este sopro. Ela só pode ser preenchida com amor, mas não é um amor material. É um amor espiritual. Porque aí você começa a ter força para trabalhar. Você começa a ter força para amar. Você começa a entender que a vida, mesmo com as dificuldades, ela vai fazer sentido. Porque o seu lugar não é nessa terra, o seu lugar é no céu. E aquele, irmãos, que agiu de misericórdia com você, está falando, filho, filha, está acabando. Daqui a pouco você vai estar comigo para sempre. E aí você começa a perceber que nada que você faz materialmente faz sentido. Porque o que realmente importa é aquela coisa abstrata que você não dava valor. E aí você percebe que a vida não tem mais sentido sem esse Criador. E que você vive para Ele agora. Porque todo dia Ele traz vida para você. E todo dia você acorda e mesmo com todas as dificuldades você está feliz. Por que você está feliz? Não sei, porque Jesus me ama. E Ele me deu vida. É isso, irmãos. O Evangelho, irmãos, é a coisa mais... Não tem nome para falar o que é o Evangelho, irmãos. Não tem nome para descrever o que Cristo fez. João é muito sábio, no final da sua carta ele fala, nem que se somasse todos os livros do mundo, não caberia nas coisas que Jesus Cristo fez. Por quê, irmãos? Ele vem desde Gênesis falando. Vem falando, ó, vocês, o povo vai, apronta, Deus vai e cuida. O povo vai, apronta, Deus vai e cuida. Por quê, irmãos? Porque Ele agiu de misericórdia com as nossas vidas. Sabe, às vezes nós nos sentimos tão pequenos, irmãos. Tão pequeno, mas tão pequeno, que
entra o que realmente fala. Não faz sentido a vida. Só que aí, você começa a perceber algo, irmãos, que passa de você. E esse algo, irmãos, é só o Espírito Santo que traz. É só Ele. É loucura, irmãos, uma pessoa ficar orando às vezes 15 anos por outra pessoa. Para o mundo é loucura. Mas aquele algo, irmãos, que todo dia bate no coração daquela pessoa que está orando, é maior do que qualquer desânimo. É maior do que qualquer dor. É maior do que qualquer coisa, porque ele fala: Cristo vai alcançar, Cristo vai alcançar, Cristo vai alcançar, Cristo vai alcançar. E Cristo alcança, irmãos. E eu não estou falando por causa da minha família, estou falando por todos. Todos aqui têm peculiaridades nas suas famílias. Todos. Não é à toa, porque cada hora daqui você ora por um. Por quê, irmãos? Porque nós somos movidos por esse ser que transcende todas as coisas. Sabe? É esse ser que do nada ele faz tudo, irmãos. Tudo. E aí Paulo continua. Ele vai continuando. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quer dizer, quem conhece o caminho de Deus? Quem conhece o Criador? E ele vai mais além, no 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? É uma pergunta. Quem compreendeu a mente do Senhor? Você consegue compreender aquele que te criou? Não dá, irmãos. Não dá. Não dá. Deus, ele é muito maior do que o seu problema, irmãos. Ele é muito maior do que aquilo que você está passando. Muito, mas... Só que enquanto, irmãos, nós estivermos presos na nossa materialidade, pensando que nós mesmos podemos tudo, como eu falo e repito, o abstrato não vai fazer sentido na sua vida. Esse ser supremo que criou tudo, irmãos, não vai fazer sentido, sabe por quê? Porque ele você sente. E o sentir é abstrato, irmãos. Não é material. Deus, ele não é um boneco a qual você pode pegar aqui e falar: não, esse é meu Deus. Não. Você sente. Só que para você sentir, irmãos, para você sentir, você vai ter que ter tempo. Por quê? Porque é uma intimidade. É um dia de cada vez, orando e buscando, orando e buscando, orando e buscando. É tão bom, irmãos. É tão bom, porque a vida começa a fazer tanto sentido para você. E aí você começa a enxergar a vida como uma oportunidade de Cristo fazer a diferença na vida das outras pessoas. Porque nós, irmãos, Cristo já nos alcançou. E nós temos que batalhar. E nós temos que dar vida para aqueles que não têm vida. Mas não, às vezes ficamos presos no nosso mundo, pensando, irmãos, que às vezes a vida não tem sentido para nós. E Cristo está falando: eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer. Mas para você conhecer esse do que nos tirou do nada e fez tudo, é só com a intimidade, irmãos. É só com o tempo. Sabe? É só com busca. E eu falo busca, irmãos. Não é só dentro da igreja, não. É na nossa casa. Se eu não me engano, não sei qual das crianças leu aqui, Mateus, não foi? Mateus, que fala que você entra no seu quarto, ora ao Senhor. Não sei se foi as crianças que falaram agora. Sabe? E no íntimo ele vai te responder. No íntimo. É intimidade. É comunhão. É busca. E aí Paulo continua. Quem foi o seu conselheiro? Quer dizer, quem ensinou Deus a te criar? Quem deu ordem para Deus para te criar? Sabe, irmãos? Depois os irmãos leem em casa. Esse retrato aqui, Paulo está tirando do livro de Isaías 40, tudinho. Tudo que está em Isaías 40, Paulo trouxe para cá. Porque não tem como, irmãos, nós entendemos a mente de Deus. Não tem como. Por isso que o mundo nos chama de louco. Por quê? Porque nós servirmos a Cristo para o mundo aí fora é loucura. Por que é loucura? Porque você amar aquele que te maltrata é loucura. É loucura. É loucura. E Cristo te dá aquela injeção de ânimo para você continuar. E ele continua. Ou quem lhe deu primeiro a ele, quer dizer, quem ofereceu algo para Deus primeiro, para que lhe seja recompensado, quem deu recompensa para Deus? Quem? Quem pode mais do que Deus, irmãos?
Quando você começa a entender a magnitude de Deus, quando você começa a perceber que é você que depende de Deus e não Deus que depende de você, você começa a criar força para caminhar. Porque aquele mesmo Deus que te traz dor, Ele te traz alegria, Ele te traz regozijo. Porque até como o pastor falou, às vezes até na dor Deus trabalha com você, irmãos. Ele sabe que você está sofrendo, mas Ele está ali com você. E isso para o mundo é loucura, porque você está chorando e ao mesmo tempo você está rindo. E isso é loucura. Nossa, olha essa irmã, tem uma vida tão sofrida, perderam tantas pessoas, mas eu não sei, existe um algo, não sei, que ela vive rindo, ela vive dando risada, ela sempre fala bom testemunho. E aí você chega para essa irmã e fala, o que é que você tem? Ela fala, é simples, é Cristo. É Cristo. Como assim, Cristo? É. E você pode ter também. Irmãos, essas convicções só existem quando você acredita de coração. Quando a sua fé, ela está ali, mesmo fragilizada, ela está ali cerçada na rocha. Porque você pode falar assim, eu posso passar o que for, mas Cristo está comigo. Cristo está comigo. Sabe, irmãos, tem um livro de um autor chamado Arthur Pink. Ele escreveu esse livro em 1930. O livro se chama Os Atributos de Deus. Já no prefácio, o prefácio, irmãos, é a apresentação do livro só. Já no prefácio, você chora. Só no prefácio. E logo o primeiro capítulo do livro, ele escreve assim, ó, a solidão de Deus. Eu falei, esse livro deve ser uma heresia. Pensei comigo, falei, esse livro deve ser uma heresia. Solidão de Deus. Só que, irmãos, quando ele pega Gênesis 1 e ele começa a trabalhar e ele começa a falar assim, Deus, ele não precisava criar tudo isso, mas ele criou para que você tivesse experiência com ele. Ele criou para que você vivesse o sobrenatural com ele. Aí você começa a entender a magnitude de Deus. E você começa a entender que você é totalmente dependente de Deus. E que sem Deus você não é nada. Por que você é nada? Porque sem Deus você pode ter riqueza, você pode ter bens, você pode ter uma vida sadia assim, fora, não mentalmente, mas no fundo você está clamando por aquela solidão que bate na sua porta todo santo dia. E essa solidão, eu repito, irmãos, só pode ser preenchida com o sopro de Deus. Só pode ser preenchida com o que sai de Deus para nós. O mundo, irmãos, vai perdi a palavra. Vai humilhar. Vai humilhar. Porque o mundo é carrasco, irmãos. O mundo, ele é assim. Ele é carrasco. Ele humilha. Ele bate. Ele faz você esgotar todas as suas forças. E Cristo fala, não é assim. Mesmo cansado, eu te dou a vida. Mesmo triste, eu faço você sorrir. Mesmo você clamando por aquela pessoa, eu estou ouvindo as suas orações. Porque eu posso mais do que qualquer outra coisa deste mundo. E isso tem que nos comover, irmãos. Porque para Deus, essas nossas diversidades não são nada. Nada. Em vista daquilo que nos aguarda. Eu sempre falo isso para os irmãos, eu falo na escola bíblica, eu falo para os irmãos, a repetição é o melhor jeito de nós gravarmos as coisas. E nós sabemos, irmãos, que Lúcifer, que Satanás, ele estava ali com Deus. E ele sabe quais são aquelas maravilhas que existem naquele céu. E por isso que nós somos atribulados todo santo dia. Porque ele não quer que nós vamos para aquele lugar. Porque ele experimentou aquele lugar. Ele sabe como é que é aquele lugar. E ele luta de noite para que nós não vamos para aquele lugar. Por que você acha, irmãos, que nós sofremos tantas tribulações? Por que você acha que nós apanhamos tanto? Isso é um aprendizado para a nossa vida, irmãos. O céu, ele é conquistado à força, batalhando, lutando, renegando a sua carne, caindo, se levantando, caindo, se levantando. Por quê? Jesus encerrou todos debaixo do mesmo pecado. Já falei isso para os irmãos. Ninguém é mais do que você. Ninguém também é menor do que você. Nós somos iguais, irmãos.
Somos iguais. E por isso que nós temos que ter isso na nossa vida. Isso. E aí Paulo ele termina. Porque dele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Presta atenção, irmão, são 3 coisas. Por ele, eu sou o caminho. Por dele, eu sou o caminho. Por ele, eu sou a verdade. E para ele, eu sou a vida. Eu sou a vida. Todas as coisas são para ele. Todas. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Existe um ser supremo que criou tudo isso. E ele está dentro do seu coração, chamado Espírito Santo. E quando você começar a perceber que existe um universo infinito, e que o Criador desse céu infinito está dentro do seu coração, você vai começar a ver que todas as coisas que você está passando não é nada perante esse Deus que fez todas essas coisas. Todas. Porque se nós cremos num Deus que nós não conseguimos ver nem além deste céu aos nossos olhos nus, isso, irmãos, que nós estamos passando não é nada. Nada vezes nada. E é este mesmo Cristo que está aqui esta noite, irmãos. É esse mesmo Cristo que fala aos nossos corações todo santo dia, quando nós acordamos, ou quando um carro vai nos atropelar, você toma um susto e fala: Senhor, obrigado. Por quê? Ninguém consegue entender os seus pensamentos. Ninguém consegue imaginar o que Ele está imaginando. Então, irmãos, é esse Deus maravilhoso que criou todas essas coisas, como o Igor falou no domingo passado. Todas. É muito, irmãos, ficou gravado na minha mente. Quando vocês começarem a ler Isaías 40, e depois vocês associar, eu coloquei, mas não vai dar para mim ler, Jó, tenta ler esses 2 livros juntos, e você lê Jó 38, Deus vai falar assim para ele, para Jó: quem é mãe da chuva? Ou melhor, quem é o pai da chuva? Perguntando para Jó. Ele vai mais além, ele fala: Jó, você gritando, será que as nuvens conseguem ouvir o seu grito? Você já parou para pensar, irmãos? Se eu gritar aqui, o máximo que vai acontecer é eu estourar minhas cordas vocais, e a rua aqui de baixo às vezes vai escutar. E Deus, que está aí com você, Ele fala assim: grita. Será que o seu grito consegue chegar nas nuvens? Eu estou além das nuvens. Eu falo para vocês que eu estou além das nuvens e do universo. E por mais que eu esteja lá em cima, eu estou com vocês também. Porque eu agi de misericórdia com vocês. Amém, meus irmãos? Fica com essa rica palavra em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Cristo.